Eu nunca vi sentido no Dia Internacional da Mulher e hoje, lendo uma crônica do Paulo Briguet no jornal Brasil Sem Medo, eu fui me dar conta de que a data foi criada por uma militante comunista aliada do Stalin, que matou milhões de pessoas. Um cara sanguinário e deplorável para quem tudo era propaganda ou razão de Estado. Inclusive, essa tal dessa data chamada Dia Internacional da Mulher. Por que internacional, né? Enfim, tinha que ter algo em comum com o jargão comunista, com o jargão coletivista, com aquele tipo de jargão que tenta o tempo todo produzir, por meio de influência psicológica, a engenharia social. E é muito engraçado porque eu nunca me perguntei se era uma coisa boa ou ruim ser mulher. Eu nunca me perguntei se era um problema ou algo que me tornava diferente ser mulher. Eu simplesmente nasci mulher e toquei a minha vida fazendo as coisas de que eu gostava. Uma dessas coisas, vocês que me conhecem sabem bem, era estudar, ler, e eu sempre tive um enorme fascínio por literatura, pelos escritores. Eu me lembro muito bem de que a primeira vez que eu li um poema da Safo, a poetisa grega, eu me dei conta do que era um talento poético exímio. Falei, nossa, meu Deus do céu, que talento tinha essa mulher. É um dos melhores poemas já escritos sobre o fenômeno amoroso, sobre de que maneira que o sentimento do amor se exprime materialmente e espiritualmente em cada pessoa. Tudo isso foi retratado pela Safo. E ela sempre vai ser uma das melhores poetas que o mundo já viu. O que faz de um escritor um grande escritor? É ele ser homem, mulher, gay ou não sei mais quantas? Não, é simplesmente ele ter atenção ao que é essencial. E hoje de manhã eu estava ali levando o cachorro e o bebê tomar sol na pracinha e, claro, como eu faço sempre, levei um livro também. E aí eu comecei a ler a introdução, que fala sobre essa escritora. O nome dela é Flannery O'Connor, uma escritora importante aí da literatura norte-americana. E eu comecei a ler a introdução e achei ela absolutamente extraordinária, porque é uma escritora, mas que não cabe em nenhum estereótipo. É uma escritora aparentemente dura, difícil, que mostra seres humanos desprezíveis, mas que ainda assim tem um limite moral. E ela diz que justamente o caráter das pessoas se define pelo que elas não são capazes de fazer, por aquilo que elas não fazem. Não, esse é meu limite. Por mais que elas sejam poços de equívocos, poços de enganos, poços de vícios. E eu achei isso de uma sensibilidade extraordinária e, ao mesmo tempo, algo típico dos satiristas, daquelas figuras, daqueles escritores que prestam atenção ao que há de ridículo na natureza humana e que ainda assim têm um enorme prazer em representar esse ridículo da natureza humana por uma espécie de senso de que isso faz parte da realidade. E eu juro para vocês que a última coisa em que eu pensei era se ela era mulher ou não, hoje, falando disso, né, no tal do Dia Internacional da Mulher. Essa data, Dia Internacional da Mulher, que as pessoas acabam usando simplesmente para ser gentis umas com as outras, trocar cartõezinhos, etc., o que não tem problema nenhum. São hábitos que as pessoas vão incorporando. Mas se a gente pensar bem, né, o que torna as pessoas interessantes ou não, dignas de elogio ou não, dignas de admiração ou não, não é como elas veem ao mundo, se elas veem ao mundo com uma certa formação ou outra, mas é o que elas fazem no mundo, né? Essa pessoa, esse ser humano, a Flannery O'Connor, ela viveu 39 anos. Ela herdou do seu pai uma doença autoimune chamada lúpus e morreu cedo. Ela descobriu aos 25 que ela tinha doença que matou o pai dela, levou o pai dela aos 41 anos. Então ela sabia que não ia durar muito, mas ela tinha desde criança uma obsessão por escrever e se tornar uma boa escritora. E o que ela fez dos 25 anos até a data da morte dela? Ela simplesmente se concentrou em fazer aquilo que ela fazia melhor, que era escrever. E deixou 2 romances mais longos
e inúmeros contos aí para nós. Um deles foi publicado agora recentemente pela editora Sétimo Selo. E é importante porque é a sua primeira obra longa, tá? Sangue Sábio, que justamente traz essas personalidades que eu tentei descrever aqui. Pouco importa que a Flannery O'Connor fosse mulher, o que importa mesmo é que ela foi uma grande escritora, e uma escritora tão interessante, uma personalidade tão única e uma personalidade tão avessa a essas pequenas gentilezas boçais que fazem com que as pessoas não tenham mais autenticidade e sim sejam estátuas que ficam trocando gentilezas com base em datas artificiais criadas, sei lá, por gente que não tem nada a ver com a nossa vida, como a militante comunista lá que inventou a data do Dia Internacional da Mulher. Ela é uma personalidade tão avessa a esse mundo de aparências, a esse mundo de estupidez, que só pelas características que ela teve como ser humano, ela nos desperta uma enorme curiosidade para a gente descobrir como ela representou a natureza humana, como ela representou a condição humana e aquilo que tem de mais essencial nela. Então, eu vou deixar aqui recomendado o livro da Flannery O'Connor para vocês, não porque ela seja mulher e hoje seja o Dia Internacional da Mulher, mas simplesmente porque ela está além de qualquer estereótipo. E esse estereótipo que criaram para a mulher é a coisa mais estúpida de que eu já tive notícia. Os seres humanos, quando eles começam a prestar atenção ao que eles têm de diferente e ao que os divide, em vez de prestar atenção ao que os une, e o que nos une é que nós somos capazes de racionalidade, de inteligência e de sermos personalidades únicas, né? É isso que os seres humanos têm em comum, mas quando os seres humanos esquecem disso, eles se tornam cada vez mais protocolares, boçais e incapazes de terem relações genuínas. Eles acabam se relacionando e se julgando com base em estereótipos exteriores que não dizem nada, absolutamente nada, sobre o que é um ser humano de verdade. Seres humanos esses que, mesmo na sua crueza, essa escritora tentou representar. Vou deixar aí o link na descrição e sinto muito, mas não vou desejar aqui para nenhuma mulher o tal do Feliz Dia da Mulher, porque isso é só mais uma exterioridade boçal que não serve para absolutamente nada. Se a gente tentar reconhecer uns nos outros, nós, seres humanos, o que a gente pode fazer de interessante aqui na vida, a gente está fazendo algo de realmente significativo um pelos outros. Obrigada aí pela companhia e até a próxima.